uma sociedade patriarcal e todos os seus espinhos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje quero trazer para vocês uma obra que foi considerada a melhor descrição da vida afegã após a queda do Talibã. Estou falando de O Livreiro de Cabul, da jornalista e escritora norueguesa Åsne Seierstad. Em 2001, ela estava cobrindo uma ofensiva contra o Talibã e entre as muitas pessoas e as muitas histórias que ela encontrou, ela acabou conhecendo um homem que viria a ser o personagem principal desta descrição, desta narrativa. Se interessando pela história dele, ela então propôs que gostaria de escrever sobre isso, de contar ao mundo todas as dificuldades que ele passou, né, na luta pela preservação dos livros. Ele concordou e então abriu as portas da casa dele para que ela passasse ali alguns meses com a sua família, com a finalidade de conhecer um pouco mais da cultura e de compreender um pouco mais também todas as dificuldades que ele passou, como é que foi esse caminho dele em defesa dos livros. Após o lançamento do livro, que foi um grande sucesso editorial, ele se sentiu ofendido e entrou com um processo contra a jornalista por invasão da vida privada, alegando que, mesmo com nomes fictícios, a história dele era muito clara e ele e a família foram facilmente reconhecidos, de modo que as esposas e os filhos acabaram conseguindo asilo em outros países e o deixaram. Houve até uma proposta para que uma indenização fosse paga, mas que não seria para ele, seria uma indenização revertida para a educação no Afeganistão. Mas o livreiro de Cabul não aceitou essa proposta, dizendo que ele pessoalmente havia tido problemas com a divulgação dessa história, que afinal de contas não era o que ele esperava que fosse contado. Ele chegou a ganhar um processo em primeira instância, mas isso acabou se arrastando durante muitos anos e no desfecho ele acabou perdendo a causa na justiça. Então, em 2007, ele decidiu escrever um livro para falar sobre o ponto de vista dele com relação a tudo aquilo que ele entendeu como sendo críticas e acusações. Este livro se chama Eu Sou o Livreiro de Cabul. Bem, a expectativa era que a escritora falasse apenas sobre as muitas dificuldades que ele encontrou, principalmente com o regime talibã, onde livros foram queimados, pessoas foram torturadas, pessoas foram presas por incentivo à cultura, não apenas por isso, é claro, e ele foi uma dessas pessoas. Ele era uma pessoa muito conhecida por manter livrarias em vários lugares, por incentivar a leitura. Ele sempre foi um grande incentivador da cultura. Porém, no período que a jornalista passou na casa dele, ela acabou tendo acesso também às mulheres da família. E aí ela conheceu várias histórias que ela acabou retratando na sua obra. É muito curioso quando nós pensamos numa sociedade patriarcal, porque nós pensamos que as mulheres são vítimas, e de fato são, mas que de alguma forma pode haver uma união entre elas. E quando nós lemos este relato, nós percebemos que na maioria das vezes não. As mulheres, elas acabam sendo delatoras de outras mulheres, elas acabam trabalhando sempre em favor
da manutenção desse sistema patriarcal, seja por uma questão cultural, seja por medo, porque essas mulheres não têm direito de nada. Fato é que há relatos neste livro em que as mulheres acabam acusando outras mulheres por coisas tão íntimas, como, por exemplo, uma mulher que se apaixona por um homem que não é o seu marido. Isto era considerado criminoso. E as próprias mulheres acabam funcionando como delatoras, né? O que é muito triste, porque não há essa união, não há essa solidariedade entre as mulheres. Mas o sofrimento não fica restrito a elas quando nós falamos de uma sociedade patriarcal. No caso desta família, este homem, o livreiro de Cabul, ele era o filho mais velho. Então, ele era responsável por tomar as decisões sobre a vida da mãe, sobre a vida das irmãs, dos filhos, das mulheres, mas também dos irmãos mais novos, de modo que os irmãos também seguiam a vida a partir das decisões que o filho mais velho tomava. Uma outra coisa bastante curiosa é que, apesar de ser um grande defensor dos livros, ele tirou os filhos da escola para que pudessem trabalhar nas livrarias que ele tinha espalhadas aí por várias regiões. A história é permeada por situações, por momentos de guerra. Ela nos conta algumas torturas que principalmente as mulheres sofriam por desrespeitarem alguma regra do Talibã, como, por exemplo, usar um esmalte, algo que era proibido. E é um livro que retrata torturas sob vários aspectos. No físico, emocional, o psicológico. É uma leitura que, à medida em que você vai fazendo, você vai percebendo a invasão que se tem ali, mas ela é exatamente o retrato da vida afegã. É muito triste perceber que numa sociedade como essa, principalmente para as mulheres, isso também afeta os homens, os filhos, os irmãos mais novos, mas principalmente para as mulheres, não há espaço para sonhos, não há espaço para desejos, não há espaço para um planejamento de vida. Quando elas são negociadas em casamento, a maioria delas ainda muito meninas, com 10, 11 anos, elas são negociadas porque é interessante para a família ou porque a família tem uma necessidade financeira e esse casamento vai ser vantajoso. E quando eu falo que elas são muito meninas, não apenas isso, elas acabam sendo vendidas, negociadas com homens muito mais velhos, homens de 40, 50, 60 anos. Não há um respeito pela infância, não há um respeito pelo sentimento, não há um respeito pela violação que se fará dessa criança. Quando as mulheres são negociadas já mais velhas, mulheres de 25, 30 anos que não se casaram e já são consideradas mais velhas, elas são vendidas por um valor muito menor, porque já não valem tanto. Não há espaço para se sonhar com um casamento. O casamento é uma situação que gera tristeza, que gera melancolia, até porque as mulheres, e isso fica muito claro no livro, elas não sabem se esse homem com quem elas vão se casar é violento, se haverá violência física. Elas não sabem como é que vai ser essa convivência, porque não há uma escolha para elas. Não há um direito de ir e vir, não há um direito de desejar se casar ou não se casar, não há o direito de se pensar numa carreira, de se problematizar o que é melhor, o que é pior.
E é num momento como esse que é possível refletirmos sobre a falta que faz a liberdade. Não apenas a liberdade de ir e vir, mas a liberdade de escolher a roupa que você vai usar, de escolher se você vai estudar ou não, de escolher se você vai investir numa carreira ou não, de escolher se você vai se casar ou não, de escolher com quem você vai se casar, se você vai ter filhos ou não, de dividir as tarefas cotidianas, coisas que para nós às vezes não são nem valorizadas, porque faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa rotina. É chocante lermos um relato de um lugar onde isso não existe, apesar de sabermos. Nós somos esclarecidos o suficiente para sabermos, mas quando essas histórias vêm com um nome, vêm com um personagem, é como se nós estivéssemos ouvindo essas pessoas com as suas dores. Então, é um livro muito esclarecedor do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, mas que não deixa de nos marcar com uma indignação enquanto mulheres, com uma indignação enquanto seres humanos. Se você se interessa por essas questões de guerras, de conflitos internacionais, eu vou deixar para vocês aqui um artigo do Observatório de Conflitos Internacionais da Unesp de Marília, onde eles descrevem tudo o que aconteceu após a invasão, né, dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos então mandam um exército para o Afeganistão. Então, a partir de 2001 até os dias atuais, é possível você entender um pouquinho o que é que aconteceu e o que está acontecendo neste artigo que eu vou deixar aqui para vocês. Vou deixar também o link para os dois livros, O Livreiro de Cabu e a obra que foi escrita, então, como resposta a este livro, que se chama Eu Sou o Livreiro de Cabu. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Passeio Literário. Se você gosta de conteúdos de literatura, você está no lugar certo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de convidar os seus amigos. Se você quiser comentar também sobre a sua experiência com essa leitura, deixa aqui embaixo, vai ser muito bem-vindo. Eu volto em breve com mais conteúdo de literatura para vocês. Até lá!